Leitura do livro Sapiens, de Yuval Noah Harari. É para o seu próprio bem. O primeiro império sobre o qual temos informações definitivas foi o Império Acádio de Sargão, o Grande, iniciando em 2250 a.C. Sargão começou sua carreira como rei de Kish, uma pequena cidade-estado na Mesopotâmia. Em poucas décadas, ele conseguiu conquistar não só todas as outras cidades-estado mesopotâmicas, como também grandes territórios fora do centro da Mesopotâmia. Sargão se gabava de ter conquistado o mundo inteiro. Na realidade, seu domínio ia do Golfo Pérsico ao Mediterrâneo e incluía grande parte do território que hoje corresponde ao Iraque e à Síria, além de algumas partes do Irã e da Turquia. O Império Acádio não durou muito tempo depois da morte do seu fundador, mas Sargão deixou para trás um trono disputado com frequência. Durante os 17 séculos seguintes, reis assírios, babilônios e hititas adotaram Sargão como modelo, ostentando que eles também haviam conquistado o mundo inteiro. Depois, por volta de 550 a.C., Ciro o Grande, rei da Pérsia, viria se vangloriar de algo ainda mais impressionante. Os reis da Assíria sempre continuaram sendo os reis da Assíria, mesmo quando afirmaram governar o mundo inteiro. Era óbvio que o que faziam para enaltecer a Assíria e não sentiam remorso algum por isso. Ciro, por outro lado, não só afirmava governar o mundo inteiro, como também alegava fazer isso em nome de todos os povos. Estamos conquistando vocês pelo seu próprio bem, diziam os persas. Ciro queria que os povos conquistados o amassem e se considerassem afortunados por serem vassalos da Pérsia. O exemplo mais famoso das tentativas inovadoras de Ciro de conquistar a aprovação de uma nação dominada por um império foi a ordem de que os judeus exilados na Babilônia tivessem permissão para retornar à sua terra natal e reconstruir o seu templo. Ele, inclusive, lhes ofereceu auxílio financeiro. Ciro não se via como um rei persa que governava os judeus. Ele era também o rei dos judeus e, portanto, responsável por seu bem-estar. A presunção de governar o mundo inteiro, para o bem de todos os seus habitantes, era impressionante. A evolução fez o Homo sapiens, assim como outros mamíferos sociais, uma criatura xenofóbica. Os sapiens dividem a comunidade instintivamente em duas partes, nós e eles. Nós somos pessoas como você e eu, que partilhamos a mesma língua, a mesma religião e os mesmos costumes. Nós somos todos responsáveis uns pelos outros, mas não por eles. Nós somos sempre distintos deles e não devemos nada a eles. Nós não queremos ver nenhum deles em nosso território e não nos importamos nem um pouco com o que acontece no território deles. Eles mal são humanos. Na língua dos Dinkas do Sudão, Dinka significa simplesmente pessoas. Pessoas que não são Dinkas não são pessoas. Os piores inimigos dos Dinkas são os Nuers. O que a palavra Nuer significa na língua Nuer? Significa pessoas legítimas. Às milhares de quilômetros de deserto do Sudão, nas terras geladas do Alasca e no nordeste da Sibéria, vivem os Yupiks. E o que o Yupik significa na língua deles? Pessoas reais. Então, em contraste com essa exclusividade étnica, a ideologia imperial de Ciro, em diante, tendia a ser inclusiva e universal, embora frequentemente tenha enfatizado diferenças raciais e culturais entre dominadores e dominados. Ainda assim, reconhecer a unidade fundamental do mundo inteiro. A existência de um único conjunto de princípios governando todos os lugares e épocas, e as responsabilidades mútuas de todos os seres humanos. A humanidade é vista como uma grande família. Os privilégios dos pais andam de mãos dadas com a responsabilidade pelo bem-estar dos seus filhos. Essa nova visão imperial passou de Ciro e dos persas para Alexandre Magno, e dele para os reis helenísticos, imperadores romanos, califas muçulmanos, dinastas indianos e mais tarde até mesmo primeiros ministros soviéticos e presidentes norte-americanos. Essa visão imperial, benevolente, justificou a existência de impérios
e refutou não só as tentativas de revolta dos povos dominados, como também as tentativas dos povos independentes de resistir à expansão imperial. Visões imperiais similares se desenvolveram independentemente do modelo persa em outras partes do mundo, em particular na América Central, na região andina e na China. Segundo uma tradicional teoria política chinesa, o céu, Tian, é uma fonte de toda a autoridade legítima na Terra. O céu escolhe a pessoa ou a família mais merecedora e lhe concede o mandato do céu. Essa pessoa ou família, então, governa tudo sob o céu, Tian Xia, em benefício de todos os seus habitantes. Assim, uma autoridade legítima é, por definição, universal. Se um governante não tem um mandato do céu, então lhe falta a legitimidade para governar até mesmo uma única cidade. Se o governante tem um mandato, ele é obrigado a disseminar justiça e harmonia pelo mundo todo. O mandato do céu não podia ser concedido a vários candidatos ao mesmo tempo, e por conseguinte não se podia legitimar a existência de mais um Estado independente. O primeiro imperador da China unificada, Qin Shi Huangdi, se vangloriava de que, em todas as 6 direções do universo, tudo pertence ao imperador. Onde quer que exista uma pegada humana, há alguém que se tornou súdito do imperador. Sua bondade chega até mesmo aos bois e cavalos. Não há ninguém que não se beneficie dela. Todos os homens estão em segurança sobre o teto dele. Daí em diante, no pensamento político chinês, assim como na memória histórica chinesa, os períodos imperiais foram vistos como eras de ouro da ordem e da justiça, em contradição com a visão do mundo ocidental moderno de que um mundo justo é composto por estados-nação distintos. Na China, os períodos de fragmentação política eram vistas como obscuras e caos e injustiça. Essa percepção teve implicações de longo alcance para a história chinesa. Sempre que o império ruía, a teoria política dominante estimulava os detentores do poder a não se contentarem com míseros principados independentes, mas tentar a reunificação. Mais cedo ou mais tarde, essas tentativas sempre acabavam dando certo.